É um privilégio, irmão, estar aqui. Deixa eu falar para você. Um domingo pela manhã, estarmos aqui juntos para adorar Jesus. Sabia que existe países nesse exato momento que ninguém pode nem abrir a Bíblia, irmãos? E temos esse privilégio de estar aqui adorando ao Rei. Livre. Eu queria, antes de iniciar a minha ministração, eu queria me apresentar, mas eu queria ter mais um momento de louvor. Essa mesma canção que cantaram antes do dízimo e oferta, Exaltado. Mas eu queria me apresentar antes. Meu nome é Neto Araújo, eu sou lá de Olinda. Eu sou líder de jovens da igreja Verbo da Vida Guadalupe. E além de ser líder de jovens, eu tenho liderado um movimento chamado Convictus School. Um movimento que a gente tem entrado nas escolas, a gente tem invadido as escolas, tem levado Jesus para as escolas. Desde 2016, Deus ele colocou no meu coração que era para eu entrar nas escolas. E aí, em 2018, a gente conseguiu ganhar mais de 1.500 vidas para Jesus. Em um JPN, eu dando testemunho que tinha ganhado algumas vidas, e aí alguns jovens chegaram para mim: Neto, isso aí é apenas o início. Aí em 2018 foi 1.500 vidas, já quando chegou em 2019, eu comecei com uma meta de 2.000 vidas, a gente já está para mais de 3.000 vidas para Jesus dentro de escolas. Então, gente, existe uma geração com ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Então, Deus ele nos chama, gente, para compartilhar o reino. Talvez eu fui chamado nas escolas, mas você foi lá no seu trabalho, para seus amigos, para seus vizinhos, mas não deixa de compartilhar essa mensagem, de forma alguma. Então, eu queria que vocês ficassem de pé mais uma vez. Eu queria que tenha um momento agora, mas que esse momento, você, com todo o teu coração, exalte a Jesus. A gente vai cantar, o louvor vai cantar novamente. Ele é exaltado. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Mas eu queria que você falasse isso com uma convicção tão clara no seu coração, com uma revelação tão clara, que você vai esquecer de tudo agora, irmão. Estamos em uma manhã de entrega. Então, vamos lá. Vamos lá, igreja, vamos lá! Ele é exaltado, ele é exaltado.
Oh Jesus, a você é a honra, a exaltação, a soberania, o governo, a glória, a majestade, a honra, tudo é teu, Jesus. Nessa manhã queremos direcionar para você mais uma vez que toda a glória é tua, todo louvor é teu, toda exaltação é tua. Obrigado porque você, cheio de glória, você, cheio de honra, escolheu um dia morrer por nós, escolheu um dia ir lá na cruz do Calvário, escolheu um dia trocar a tua vida pela nossa perdida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Começa a falar palavras para Ele nessa manhã. Abraço. Começa a falar palavras. Fala que Ele é grande, fala que Ele é especial, fala que Ele é excelso, fala que Ele é soberano, fala que Ele é o príncipe da paz, fala que Ele é o Yeshua HaMashiach. Começa a falar palavras. Começa. Abre a tua boca, exalta a Jesus. Faz um lindo coral nessa noite, nessa manhã. Uma onda saindo dentro de você, a verdadeira adoração fluindo do seu coração. Vamos lá, igreja. Esse é o lugar em que Ele tem que ser conhecido como o maior, como o superior. Não existe ninguém igual a Ele. Cantar, abraço. Vivemos para te glorificar, Jesus. Tu és santo, tu és o início, tu és o fim. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o gênese, tu és o apocalipse, tu és tudo em mim, Jesus. Que essa manhã não seja apenas mais um domingo, que chegamos aqui, chegamos na igreja, muitas vezes no automático, porque temos que vir. Não, queremos sair daqui hoje, Jesus, totalmente transformado, totalmente diferente da maneira que chegamos aqui. Jesus, enquanto nós te adoramos, você muda algo dentro de nós. Enquanto te exaltando, algo é mudado dentro de nós. Estamos aqui nessa manhã apenas para isso, para viver aqui, para dizer que você é grande. Como somos gratos a você, Jesus. Como somos gratos a você. Estávamos sem destino, estávamos sem identidade, estávamos sem forma, estávamos vazios, mas você saiu do seu trono de glória e fez o maior ato de amor da humanidade que já podia existir. Você morreu, você ressuscitou e não apenas perdoou nosso pecado, você nos fez alguém com honra, com lealdade, com dignidade, alguém que iria te hospedar todos os dias da vida. Alguém que iria ser a tua casa. Obrigado porque hoje temos o privilégio de carregar você, Jesus, para onde quer que nós venhamos aí. Obrigado porque você não é um Deus, um Senhor tão longe, mas é um alguém que mora dentro. Um alguém que todos os dias está dentro, com expectativa em que nós venhamos a viver um destino e uma promessa que você já nos criou para viver. Obrigado, continua conosco nessa manhã. Que não seja Neto, mas você. Se não fosse você, nem da minha casa eu sairia. É tudo através de você, por meio de você. Tudo é teu, Pai. Tudo, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, nesse espírito de adoração. Louvor, obrigado. Se o teclado puder ficar, agradeço. Irmãos, mais uma vez eu quero falar para vocês que é um privilégio estar aqui. Eu amo o pastor de vocês. Ele me inspira. Só em olhar a vida dele já me inspira a ser melhor em Jesus. E quero agradecer a todos vocês estar aqui. Eu consigo ver a imagem da graça e do favor de Deus sobre a minha vida. Que uma coisa eu aprendi: todas as coisas que você não consegue entender é porque foi a graça que te proporcionou.
Se você conseguir entender alguma coisa que está acontecendo na sua vida, é porque foi pelo teu esforço e pela tua força. Mas quando você começa a ver as coisas acontecendo sem conseguir entender, você tem noção que foi a graça que te proporcionou. Então eu tenho vivido dias assim, incríveis em Deus. Eu venho, quinta-feira eu preguei na minha igreja, sexta-feira preguei em Palmares, ontem à tarde preguei lá em João Pessoa, ontem à noite preguei na sede, e hoje estou aqui, e eu tenho certeza que será uma manhã diferente, irmãos. Eu costumo falar que Deus, Ele nunca deixou de querer fazer algo em nós. Nunca. Há 2000, desde quando fomos criados, a expectativa de Deus é que em nossa vida se realize aquilo que Ele separou. Mas aí, sabe como eu fico pensando? Porque Jesus, muitas pessoas não conseguem usufruir da promessa e do destino que elas foram separadas para viver. Porque Jesus é tanta promessa a respeito da humanidade, é tanta promessa a respeito de cada uma pessoa, mas porque elas não conseguem viver isso. E uma coisa, Deus ele falou no meu coração: Neto, eu amei tanto o homem, eu amei tanto a humanidade, que eu dei um poder, eu acreditei tanto neles, que eu dei um poder sobre a vida deles, dele escolher viver ou não. Então, se você chegar nesse culto apenas como um culto, e não ver esse culto como um lugar em que você vai sair daqui melhorado para a sua promessa e para o seu futuro, se você não tiver expectativa em toda vez que chegar na igreja, em ser melhor, Deus não vai conseguir fazer aquilo que Ele quer. Porque tudo gira em torno da expectativa que você cria naquilo que Deus vai fazer. Não chegue, irmão, nunca mais na presença de Jesus de qualquer maneira. Nunca chegue na presença de Jesus de qualquer jeito. Chegue na presença de Deus com sede e com fome de crescer, com sede e com fome de ser melhor. Jesus, eu estou aqui não é pelo fato pelo que tu vai me dar. Eu estou aqui porque eu quero crescer em você. Eu te amo não pelo aquilo que tu vai fazer comigo, mas pelo aquilo que você é. Aí sim, a gente vai começar a ser alinhado ao coração dele e as coisas vão começar a acontecer. Eu vou pregar hoje a respeito de promessa. Todo mundo que está em Deus, existe uma promessa sobre a sua vida. Todo mundo que um dia aceitou Jesus, que levantou a sua mão, que está no reino de Deus, é certo que existe uma promessa sobre o seu futuro. Eu creio que todo mundo que está aqui tem uma palavra a respeito do seu futuro. Alguém já profetizou sobre você. Sabe por quê? Porque no reino de Deus ninguém fica sem uma palavra, irmão. Não existe alguém que está em Deus que não tem uma palavra a respeito do seu futuro. Mas também existe na Bíblia as pessoas que não usufruíram da promessa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Romanos 5. Romanos 5, a partir do versículo 1. Quem achou, fala um amém. Quem não achou, fala misericórdia. Então todo mundo achou. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nas provações, nos processos da vida, sabendo que a tribulação ela produz paciência, e a paciência ela produz a experiência. E a experiência ela produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Queria parar aqui. Às vezes as pessoas elas escutam tanto a respeito de um futuro, escutam tanto a respeito de uma promessa, escutam tanto a respeito de algo que vai acontecer, mas ela não tem a consciência que os processos e as estações da vida
que Deus estabelece, eles são necessários para nos preparar ou para nos amadurecer e nos deixar pronto para uma promessa. Deixa eu falar para vocês, a maior pessoa do mundo e da vida que cria tanta expectativa para nos dar um futuro que desde a eternidade já estava pronto para nós, é o próprio Deus. Mas sabia o que é que acontece? Às vezes Deus ele não nos encontra pronto para usufruir aquilo que já foi nosso desde a eternidade. Mas o que é, Neto, que vai me deixar pronto para a promessa? A promessa não já é minha, não já tem uma palavra a respeito do meu futuro, mas existe algo assim como o apóstolo Paulo aqui fala, no meio da nossa trajetória de vida, chamada processos, estações, etapas que serão necessárias para uma maturidade do humano de usufruir aquilo que é dele. Porque na mesma forma que Deus ele é um Deus de amor, da mesma forma que Deus ele é um Deus que nos ama, Deus ele é um Deus muito organizado e ele não gosta de nada bagunçado. E é por isso que existem princípios estabelecidos. E aquele que quebra princípio, ele não deixa de ser amado por Jesus, porque Deus ele não deixa de amar ninguém. Mas existe algo em nossa vida chamado um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nos dá o poder de escolher viver cada coisa ou não. Mas essas minhas escolhas, existe uma reverberação, ou existe uma consequência em cada uma delas. E aí, as pessoas que não conseguem obedecer às etapas e os processos que nos levam até a promessa, elas acabam quebrando o princípio e desobedecendo a organização de Deus para a nossa vida. Existe uma frase que eu gosto e guardo no meu coração: aqueles que obedecem, eles sofrem menos. Mas o sofrimento é de Deus, irmão. O sofrimento não é vontade de Deus para um homem, não, irmão. Deus ele não criou o homem para sofrer. Deixa eu lembrar de vocês. Você acha que era vontade de Deus Adão e Eva errar? Um Deus que nos ama tanto, que nos deu sobre o homem um poder de escolha. Irmãos, o único ser na vida que foi escolhido para representar Deus aqui na terra foi o homem. Não existiu mais nenhum ser na vida que representasse um homem, que fosse uma boca de Deus aqui na terra, foi o homem. É tanto que o homem recebeu o poder de dominar o mundo. É tanto que o homem colocou o nome dos animais, o homem teve o domínio sobre a terra. Mas aí, o próprio homem escolheu quebrar um princípio e desobedecer. E a Bíblia fala que por um homem pecou, um só pecou e todos pecaram. Deixa eu falar para você. Você acha que um Deus que nos amou e nos acreditou, nos deu autoridade, ele queria que o homem errasse, irmão? Mas aí, se o homem errou, Deus ele deixou de amar o homem? Não, mas aí é que está. O homem escolheu. Então, por essa responsabilidade que o homem tem, ele mesmo agora vai começar a viver aquilo que ele escolheu para viver. Ele vai começar a comer das suas escolhas. O homem não precisava, desde o princípio, o homem não precisava de nada, ele já tinha tudo. Mas depois da desobediência, o homem agora vai comer do seu suor. E aí talvez hoje não esteja acontecendo na sua vida aquilo que exatamente foi profetizado sobre sua vida. Mas você começa a olhar, não, tantas pessoas usufruindo da promessa, e por que eu não estou usufruindo? Talvez a culpa não é de Deus, irmão. Talvez não. Deus ele nunca erra. A culpa nunca é de Deus. A culpa nunca foi de Deus. Ele é perfeito. Mas às vezes nós não conseguimos entender o nosso propósito de existência, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde iremos. E aí as nossas escolhas começam a ser escolhas que não contribuem para que eu usufrua da promessa. E aí o apóstolo Paulo sabe o que é que ele fala aqui? Olha, não só se alegrem por essa graça que te amou e te aceitou como você chegou, mas se alegre com os processos e as etapas que ela vai te aprimorar. Deixa eu falar para você, a graça de Jesus, ela te aceita como você chega, mas você não vai permanecer como você chegou.
O propósito da graça é te tornar melhor, é te amadurecer para que você consiga se enquadrar e usufruir aquilo que já é teu desde a eternidade. Quem sabe aqui que servimos a um Deus atemporal? Então, uma das coisas que vai te ajudar a permanecer durante o processo é saber de onde você veio. Saber lembrar do teu Gênesis. Nós viemos dele. Nós fomos gerados por ele. E antes que eu nascesse, o meu futuro não era apenas uma perspectiva, mas sim uma realidade. A promessa sobre a minha vida não era não, talvez aconteça. Não. Antes que tudo existisse, a minha promessa já era uma realidade, irmão. Mas aí, sabe qual é o defeito da humanidade? Não é que a humanidade precisa de muita coisa. A humanidade apenas precisa descobrir quem ela é em Deus. Quando eu me descubro quem eu sou em Deus, eu vou começar a entender que eu faço parte de um plano. Por mais que sejamos muito, mas existe algo singular meu. Existe algo que é meu e não é de ninguém. Uma das crises que a geração ela tem morrido, sabe o que é? A geração ela entra em uma crise, ela começa a se comparar com pessoas. Porque fulaninho está começando a usufruir e eu estou aqui. Meu Deus, por que não acontece comigo? Todo mundo está fluindo, deixa eu falar para você. Eu estava conversando com um psicólogo. O pior perigo que o homem pode chegar é quando ele começar a se comparar com alguém. Você é único, você é singular. Não existe ninguém na vida igual a você. É por isso que eu amo a parábola das 99, que ele, sabe o que é que ele faz? Ele deixa 99 e vai atrás de uma, porque ele olha cada uma como singular e como único. Talvez você está se rastejando, está indo devagarinho, mas é a estação e a etapa que você está vivendo hoje que é necessário isso. Não, mas o outro está correndo muito rápido. Deixa eu falar para você. Nunca foi sobre aqueles que foram rápidos, mas foi sobre aqueles que permaneceram e chegaram até o final. Outra coisa, as pessoas querem ter uma história muito bonitinha em Deus. Porque o performance, as pessoas, ela mostra muita coisa bonita, mas a minha vida, ela é tão feia. É tanta ferida que existe na minha existência. É tantas coisas que existem em mim que eu começo a ter um complexo de inferioridade. Eu começo a me ver menor do que todo mundo, porque a minha ferida parece que é a pior de todas. Deixa eu falar para você. Não queira ter uma história muito bonita em Deus. Queira ter uma história com Deus. Porque talvez a performance seja muito boa, mas queira carregar a essência que é Ele. Não se preocupe com performance, se preocupe com a essência. Queria voltar aqui. E aí, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala o seguinte: não somente em se alegre, mas se alegre com os processos. Por quê? Sabendo que a aprovação, ou seja, a tribulação, ela produz paciência. E eu queria falar o primeiro ponto dessa mensagem, algo chamado paciência. Uma das coisas que vai te ajudar na bagagem para quando você chegar na sua promessa pronto, é a paciência. A Bíblia fala que existe tempo para todo o propósito debaixo dos céus. A Bíblia fala a respeito de dois tempos, o tempo Kairos e o tempo Cronos. O que é isso, Neto? O tempo Kairos é o tempo certo, o tempo exato, o tempo de Deus. E o tempo Cronos é o meu tempo. É o relógio, é o calendário, é o ano. E às vezes, quando a gente não alinha o nosso coração em Deus, a gente se apega tanto ao Cronos e acaba se frustrando, porque criamos tanta expectativa no Cronos e nos frustramos. É tempo de alinharmos o nosso coração ao Kairos e confiarmos de uma tal forma que eu não consegui ver nada. Não estou conseguindo ver nada a respeito da minha promessa, mas eu creio no Kairos, que no tempo exato vai acontecer, exatamente como, não como eu quero, mas como Ele quer para mim.
Apóstolo Paulo falou, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Agora a minha vida ela não é mais minha, a minha vida é dele. Então agora eu não tenho mais as minhas próprias escolhas ou as minhas próprias expectativas. Agora a minha vida é pautada nele, as minhas expectativas é dele e tudo que acontece em mim vem dele. Então para de querer que as coisas aconteçam no teu tempo, na tua hora, no teu momento. Alinha teu coração ao dele, alinha teu coração à vontade dele, que as coisas vão começar a acontecer como ele separou com que acontecesse. É porque humano, gente, a gente é tão apegado ao que a gente vê, que a gente esquece que o mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. E a gente começa a ver coisas negativas ao nosso respeito e não tem motivação nenhuma de conseguir ter uma consciência que, não, eu estou aqui, mas a minha realidade ela não me define. Eu estou aqui, mas eu não sou o que a circunstância fala que eu sou. Eu estou aqui, mas eu não sou isso que esse tempo está falando que eu sou. Mas é necessário passarmos por esse tempo. É necessário passarmos por aí. Sabe o que é que o livro de Tiago fala? O livro de Tiago fala que as tribulações, elas nos habilitam à promessa. Sabe o que é isso, irmão? Os processos, eles nos deixam pronto, habilitado para usufruir da promessa. Quer usufruir da promessa? Quer usufruir da promessa? Quem quer usufruir da promessa? Então vamos obedecer às etapas e os processos. Não vamos pular etapas e processos, que aqueles que pulam, irmão, chega lá em falta. O segundo ponto que o apóstolo Paulo falou, ao que ele disse: a tribulação ela produz paciência, e a paciência ela produz a experiência. A paciência ela produz a experiência. A experiência, quando eu olho para a experiência, eu assimilo muito com a maturidade. Existem muitas pessoas querendo ter experiências em Deus. Existem muitas pessoas querendo ter maturidade em Deus, mas só conseguem ter maturidade aqueles que passam pelo nível da paciência. Aqueles que passam pela primeira etapa da paciência. Sabe por quê? Porque quando eu passo pela etapa da paciência, eu começo a ter uma experiência. E aí, experiente é aquelas pessoas que têm algo para falar, né? Uma pessoa que é experiente, ela tem algo para falar que viveu. Ela tem autonomia de falar alguma coisa. Os experientes não falam aquilo que muitos falam. Os experientes falam aquilo que vivem em Deus. Não queira replicar coisa de pessoas, queira falar aquilo que você vive em Deus. É muito diferente eu chegar a falar para vocês frases de pessoas, frases que o pastor Norberto falou, frases que o pastor João falou, mas quando eu começo a falar a frase que acontece na minha própria vida, sai com graça, sai com favor, sai com unção. As pessoas elas são inspiradas. Ei, quer inspirar alguém? Quer inspirar pessoas? Tenha paciência, obedece o processo, que você vai ter a sua própria história. É muito bom a gente se inspirar em pessoas. Eu amo se inspirar em pessoas. Eu amo. Mas existe uma história única e singular que é a minha. Então, talvez no meio do processo, algumas dores vão surgir. Mas quem entende quem é, até nas dores consegue ver o amor de Jesus. Até nas dores consegue ver o amor de Jesus. Se você quiser abrir, você abra lá em Gálatas 4:1. Sabe o que é que fala? Enquanto o herdeiro é imaturo, ele nada se difere de um escravo. Vou repetir para você. Enquanto um herdeiro é menino, ou seja, imaturo, ele nada tem diferença de um escravo. Sabe o que é que eu entendo com isso? Enquanto você não amadurecer em Jesus, você não vai ter diferença nenhuma de um escravo. Mas não é porque você deixou de ser herdeiro, você sempre foi herdeiro, você nasceu não porque você fez alguma coisa, porque Cristo te tornou herdeiro, mas se você não for maturo, não vai conseguir usufruir nada em Deus. Eu falo isso para onde quer que eu passo. O reino de Deus ele é das crianças sim, mas ele nunca será dos infantis. Os infantis ele não usufrui da promessa. Os infantis ele não permanece. Os infantis olham para a dor, olham para as circunstâncias e colocam até culpa em Deus pelas dores. Os infantis olham para a sua própria vida e começam a se queixar, começa a murmurar, começa a reclamar. Isso é coisa de infantil, mas coisa de herdeiro não. Ele olha a minha realidade, não, mas essa realidade não me define. Eu sou filho do rei, tudo que ele tem eu tenho, tudo que ele é eu sou, então nada vai
vai mudar aquilo que ele me tornou. Nenhum atitude em minha. Eu sou aquilo que ele disse que eu sou e acabou. O escravo, irmãos, o escravo ele trabalha todo mês para receber uma recompensa. O escravo ele trabalha em prol da recompensa. No dia que o escravo não trabalhar, ele não tem recompensa de nada, ele se sente um nada, ele se acha um nada, ele não consegue viver, ele tem uma consciência que não é nada. Mas o herdeiro não, ele vai trabalhar, mesmo que ele não trabalhar, já é dele, ele já é dono de tudo. E às vezes a nossa vida se enquadra em uma vida de escravo. No dia que a gente é muito bom, a gente se sente a melhor pessoa do mundo. E no dia que a gente errar, a gente se sente a pior pessoa do mundo. Ah não, eu estou muito bom aqui, mas parece que as coisas começaram a dar errado, agora eu não sou nada, só porque as coisas começaram a dar errado. Você não é o que as coisas falam, você é o que Cristo te tornou. O herdeiro, ele tem acesso, irmão. Quando você chega na casa do seu pai, você não tem restrição de entrar em cômodo nenhum. Quando você lembrar do reino de Deus, não lembre que é uma coisa de conquista. O reino de Deus, você não vai conquistar nada no reino de Deus. Você vai apenas ter acesso porque alguém já conquistou. Sabe qual é o defeito da nossa vida? É que a gente quer conquistar coisas em Deus. A gente quer se esforçar para conquistar algo em Deus. Não queira conquistar, queira ter acesso. Queira apenas acessar, mas só acessa aqueles que sabem quem é. E aí a gente se esforça demais. Ah não, eu quero bater, eu quero me esforçar. Uma mentalidade de escravo. Ele já se esforçou, ele já morreu, ele já pagou um preço, ele já foi na cruz e já era, o véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso. Eu estava escutando uma canção nessa manhã junto com o Felipe. Não tem como costurar mais o véu, já foi rasgado, já era, o nosso destino já foi liberado. Acabou, não tem o que você está querendo. Não muda. Mas aí, para que você tenha esse acesso, para que você comece a usufruir, por mais que você tenha acesso, mas a maturidade vai ser uma legalidade para que você usufrua. O segredo da vida cristã é nada além da maturidade. Quanto mais eu amadureço, mais as coisas acontecem. Quanto mais eu cresço, mais as coisas acontecem. Quanto mais eu avanço, quanto mais eu permaneço, mais as coisas acontecem. Não queira ser intenso, queira ser constante. Eu amo a intensidade. É muito boa a intensidade, mas às vezes a intensidade vai chegar um momento que você não vai ter motivação nenhuma para se manter intenso. Mas quando você entende que a constância é mais incrível do que a intensidade, eu vou manter sempre sendo a mesma pessoa e nunca vou mudar. O terceiro ponto é que a experiência, ela produz esperança. Jeremias 29:11, ele fala o seguinte: pois bem sei que os planos que tenho para você, diz o Senhor, é plano de fazê-lo prosperar. O plano de que você tenha um futuro de sucesso. Jeremias, ele tinha uma consciência de que o processo não iria lhe trazer dano. As estações da vida não iria trazer dano para ele. Ele saberia que tudo aquilo era para melhorar ele. Tudo aquilo era para fazer com que ele crescesse. Tudo aquilo era para fazer com que eles melhorassem para a promessa. Só consegue pensar como Jeremias pensou, só consegue pensar e tendo esperança em Cristo Jesus, aqueles que obedecem, aqueles que são maduros, aqueles que se entenderam em Jesus, aqueles que sabem quem é em Jesus, porque, não, está doendo, não, está complicado, não, está tudo fora do lugar, mas eu bem sei que isso aqui não vai me trazer dano, isso aqui está me melhorando, isso aqui está fazendo com que eu cresça para usufruir de uma promessa, para usufruir de um futuro que já estava separado desde a eternidade. Eu queria abrir um parêntese e falar para vocês outra coisa que a geração tem morrido, tem se frustrado, tem acabado, tem parado no meio do caminho, sabe o que é?
A geração ela se apega tanto ao resultado das coisas. A geração ela se apega tanto ao final das coisas. A geração se apega tanto daquilo que vai acontecer. Esquece de celebrar os teus dias. Esquece de olhar para cada dia e olhar para a sua própria vida e olhar para você mesmo. Não, existe um futuro para mim, mas eu sei que eu tenho que celebrar. Eu sei que eu tenho que me comportar. Eu sei que eu tenho que agir todos os dias da minha vida como único. Essa manhã que você está vivendo hoje não vai existir mais nunca, irmão. Então, às vezes, a geração está tão com expectativa tão no que vai acontecer, que esquece de celebrar o hoje, que esquece de olhar para a sua própria vida hoje, e olhar para você mesmo, e celebrar você. E sabe o que acontece? É por isso que a crise de ansiedade está tão grande na geração. Sabe por quê? A geração é tão apegada a uma promessa, tão apegada a um futuro, cria tanta expectativa em um futuro, e às vezes, quando a gente começa a viver um futuro que a gente tanto esperou, quando esse futuro chega, ele não nos encontra presente, porque a gente já está querendo outra coisa que vai acontecer lá na frente. Saiba que é certo que tem um futuro te esperando, mas viva cada dia como único, mas viva cada dia como singular, mas viva cada dia com a gratidão no coração, que cada dia foi criado para te melhorar, contribuindo para que você chegue lá pronto. Não adianta você querer o resultado, não adianta você querer a promessa, mas não está pronto, não está habilitado. O que é que adianta você ter uma BMW lá fora e não ter uma habilitação para andar? Não é que ela não é sua, é que você já ganhou, já é sua, mas você não está habilitado, você não tem habilitação para andar nela. E talvez se você for andar, vai ser preso seu carro, não sei, vai ter uma punição. E às vezes as pessoas começam na sua própria vida a ter punições, e às vezes querem colocar a culpa em Deus das suas punições. Não, nós temos um poder de escolhas, e as nossas escolhas ela definem o nosso futuro. Então, será que as tuas escolhas e os teus comportamentos estão contribuindo para que você usufrua da promessa? Ou seja, Deus ele não está te encontrando pronto e habilitado para usufruir aquilo que já é teu. É por isso que muitas pessoas se convertem e daqui a pouco já estão avançando. É porque ela conseguiu entender rápido quem ela é. Ela conseguiu entender rápido as coisas. O último ponto que o apóstolo Paulo fala, que eu acho magnífico, ele fala que a esperança ela produz perseverança. Eu queria falar a respeito de perseverança. A perseverança, irmãos, é o que eu acho muito incrível, sabe por quê? Aquelas pessoas que você olha para elas e essas pessoas nunca mudaram a sua forma de ser. Você conhece alguém que pode estar fazendo chuva, pode estar fazendo sol, pode estar chovendo, tempestade, ela é sempre a mesma. Para mim, a maior referência é o apóstolo Paulo. Ele falou, eu posso viver na escassez ou eu posso viver na abundância, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Minha posição é a mesma, independente de. Eu permaneço não pelo fato das coisas que vão acontecer, não pelo fato de algo que tem na minha vida. Eu permaneço porque eu entendi quem Ele é e eu estou aqui. Eu permaneço não é por conta do resultado que vai ser gerado, mas é por conta de quem Ele é. Os que perseveram, eles não permanecem em prol de resultado, irmão. Ele não permanece em prol daquilo que Deus vai dar. Ele não permanece em prol daquilo que vai acontecer. Ele permanece só porque Deus é e acabou. Ele reconheceu o amor, ele reconheceu o amado. Ontem eu estava lá na sede e os meninos começaram a cantar. Muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. É muito querendo aquela mão que dá, é muito querendo aquela mão da promessa, é muito querendo aquela mão da prosperidade, mas ninguém quer o pé, ninguém quer a adoração, ninguém quer a essência, ninguém quer Ele, mas só irão usufruir da promessa aqueles que quiseram Ele. Sabe por quê? Porque do que é que adianta Deus Ele te dá e quando chegar não vai ter significância, não vai ter propósito. É por isso que o reino de Deus, ele não é anárquico, ele é organizado. Então, se Deus ele dá algo para alguém, é porque aquele alguém já sabe para onde distribuir. É porque algumas pessoas são prósperas, é por isso que algumas pessoas recebem muito, sabe por quê? Porque elas distribuem.
Se chegar algo em você e parar em você, é porque você não é maduro o suficiente para entender que o reino é o reino que não para em você. Começou de Jesus, vem para mim, vai para outras pessoas e começa a se enraizar. Olha, aquilo que chegar de Deus em você não pode parar em você, tem que sair de você, irmão. Não é sobre você o evangelho, é sobre ele. E porque às vezes tu quer concentrar a tua vida em você. Não, você é apenas um canal, você é apenas um lugar que ele passa. E às vezes Deus ele nos encontra entupido. E às vezes quando chega em nós, não sai de nós. Sabe por quê? Porque o ego, a vaidade, a gente às vezes olha pra gente. Mas eu creio que iremos sim. Se é alguém que Deus vai nos levantar, ou já tem levantado, eu creio que Deus ele vai levantar nessa manhã pessoas que vão permanecer, não pelo aquilo que vão receber, vão permanecer porque elas se encontraram em Jesus e descobriram que o maior lugar da vida, o maior lugar que devemos estar, é no lugar de obediência, é no lugar de obedecer às etapas e obedecer às estações, porque elas vão nos habilitar para usufruir da promessa, elas vão nos habilitar para usufruir da herança. Você não está nesse lugar não é porque você conquistou esse lugar. Você está nesse lugar porque Cristo te colocou nesse lugar, irmão. Você agora não é santo, você agora não é justo, porque agora você se comporta como um santo e como um justo. Você é santo, você é justo, porque Cristo te tornou justo. Isso é uma natureza sua. Vai fluir de você na espontaneidade, na naturalidade, a santidade de Deus. A justiça vai fluir de você. Não queira que o extraordinário venha talvez acontecer. Entenda que você é o extraordinário, assim como o salmista falou. Sabe o que é que ele fala? Eu sou grato a você, Deus, pela maneira extraordinária que fui criado. Ele descobriu que o extraordinário acontece, as coisas boas acontecem, não é porque algo vai acontecer. Ele descobriu que o algo mais extraordinário que já existiu na vida foi Deus, ele criar do pó da terra, soprar o fôlego de vida e criar o homem. Hoje eu sou o extraordinário. É por isso que onde eu passo as coisas acontecem. É por isso que onde eu passo tudo muda. É por isso que a prosperidade, a bênção, a justiça não vai chegar, já sai de mim. Já sai de mim, irmão. Não é porque alguém se levantou para me abençoar ou alguém se levantou para contribuir para que o meu ministério avance. Não, é porque existe algo que eu carrego, que ela atrai as coisas. Para de estar correndo atrás de tanta coisa, irmão. Para de querer estar querendo correr atrás de tantas coisas. Não. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza, quando alinharmos o nosso coração em Deus, obedecemos às etapas e os processos, tudo vai começar a acontecer tão natural, e você vai começar a falar: uau, por que isso está acontecendo? Aí Deus ele vai e fala: ei, isso está acontecendo não é porque é muito novo, já estava pronto, é porque você permaneceu, é porque você continuou, é porque você entendeu quem você é. Irmãos, começa a entender quem você é, que jamais a tua vida vai conseguir ser a mesma, irmão. Às vezes eu olho para a minha vida e começo a falar: meu Deus, tudo está acontecendo. Meu pai, desde que eu nasci, eu vi meu pai embriagado. Hoje eu vejo meu pai fazendo escola de obreiro. Eu fico, meu Deus do céu, né? Meu Deus, eu nunca iria imaginar que eu estaria acontecendo tudo isso na minha vida. Deus, ele fala: Neto, isso que está acontecendo já estava pronto, a demora foi você amadurecer e usufruir. Aí eu, uau. Eu dei essa ilustração ontem na sede. Eu queria chamar 3 pessoas. Vem aqui, Felipe, vem você. E vem um jovem aqui. Eu queria encerrar essa ministração dessa manhã com essa ilustração. Você fica aqui e você vem para cá. Você fica aqui. Irmãos, aqui é o princípio de tudo. É aqui onde você iniciou, é aqui onde você aceitou Jesus. Aqui foi o dia que você levantou a sua mão e falou: Jesus, eu reconheço você como o único e suficiente salvador da sua vida. E aqui você escutou muita coisa a respeito de um futuro. Aqui é o teu futuro. Aqui promessas foi falado ao seu respeito.
Aqui pessoas chegaram para você, olha, você será alguém que irá para as nações, você vai ser um empresário bem-sucedido, você vai ser levantado. Você começou a escutar coisas a respeito do seu futuro lá. Aqui é o início de tudo. Aqui é as etapas e as estações, os processos da sua vida. E você está aqui, quando você está nesse lugar aqui, você não vai conseguir escutar mais aquilo que você ouviu aqui. Quando você está aqui, talvez a tua realidade é totalmente contrária daquilo que você ouviu lá. Quando você está aqui, vai ser necessário uma maturidade e uma constância para você permanecer, para que chegue até aqui. Quando chega aqui, os meninos, os imaturos, começam a reclamar, a murmurar, começam a chutar o pau da barraca e larga tudo e para. Mas deixa eu te dar uma dica. No reino de Deus, não se preocupe em ver ou alguma coisa que te comprove que vai acontecer aquilo que você escutou. Se preocupe em ouvir e decorar aquilo que ouviu. Deixa eu dar uma dica. Quando você chegar aqui, olha para trás com um olhar de gratidão. E olha quem você... Olha para trás, Felipe. Uau, quem eu era. Olha para você mesmo. Olha para você mesmo agora. Uau, quem eu sou. Olha para frente. Uau, o futuro que eu tenho. E quando você olha para trás com um olhar de graça e favor, você fala, uau, eu cheguei até aqui. Mas se você não conseguir olhar para trás com graça e favor e gratidão, você vai começar a se definir pelo ambiente que você se encontra. Mas aí você permaneceu, você é maduro, você entendeu que é uma realidade a minha promessa. E aí você permaneceu, dá um passo para frente. Fica mais junto dele. Uau, consegui. Aí parece que aqui Deus ele se manifestou. Uau, aqui a pessoa chegou. Uau, é isso mesmo. Permanece. Deus ele está com você. Mas parece que quando ele chegou aqui, se abriu mais uma etapa, mais uma estação, mais um processo. Parece que Deus ficou em silêncio. Deixa eu falar para você. A Bíblia fala, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você cresce, você não conhece nada de Jesus, porque Ele é infinito. Então, a tua caminhada em Deus é progressiva. Enquanto você está aqui, você está crescendo. Enquanto você não para de andar, você está em uma crescente, Mas às vezes... você não consegue perceber a tua grandeza, o quanto você cresceu, e é necessário olhar novamente para trás. Uau, como eu cresci de novo, mas existe um caminho para eu trilhar. Aí você avança, outra estação se abre, você avança, outra estação se abre, e até Jesus voltar, irmão, as coisas vão começar a acontecer, e você começa a olhar para o seu lado. Meu Deus, quantas coisas estão acontecendo, eu não estou conseguindo entender nada. Aí é o que eu falei no início, quando você não conseguir entender o que está acontecendo ao teu redor, é porque você está no caminho certo, é porque a graça está te proporcionando. Deus ele não quer que você entenda o caminho, Deus ele quer que você confie nele. Deus ele não quer que você entenda a trajetória, mas ele quer que você permaneça obedecendo, irmão. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para cá. Valeu, meninos, obrigado aí. Eu queria que nessa manhã nós terminamos aqui de uma forma diferente. Talvez algumas pessoas chegaram nesse lugar, estão olhando para os processos, para as etapas da sua vida, e talvez se definindo pelo aquilo que elas estão falando que você é. Eu sinto no coração que algumas pessoas que chegaram aqui, talvez até tenham algumas dúvidas a respeito do seu futuro. Olha seu futuro como uma perspectiva. Não, será que vai acontecer? Ah não, será que vai chegar? Não. O seu futuro é uma realidade, mas Deus ele quer que você celebre e que você se comporte, que você haja, que você fale, que você pense como um alguém que já é de lá. Eu queria que nessa manhã o Ministério do Louvor puxasse uma canção, e essa canção eu queria que você esquecesse quem está do teu lado, eu queria que você esquecesse quem está aqui, eu queria que você olhasse para a sua própria vida agora e começasse a olhar o que é que está falando. Qual é o momento, o que é que está falando para você que o seu futuro talvez vai acontecer, ou que sua vida talvez vai chegar lá, ou que talvez as circunstâncias estão olhando para você agora e está, olha, tu não é nada aquilo que Neto está falando não, tu é isso mesmo que tu estás fazendo, tu é aquilo que tu faz. Mas eu creio que você sairá dessa manhã com a consciência de quem você é em Jesus. Eu só oro por essa manhã para que você saia com uma revelação, não mais uma informação. Informação a gente já escuta todos os domingos, todas as quintas-feiras, mas quando vem como uma revelação, nunca mais a gente consegue ser o mesmo, nunca mais a gente consegue pensar diferente.
Se você quiser se levantar, você se levanta. Se você quiser chorar, você chore. Mas se entrega para Jesus nessa manhã. Se entrega para Jesus. Como alguém que quer viver as promessas. Como alguém que quer viver as etapas. Como alguém que quer obedecer. Talvez a frustração da vida, talvez algumas coisas que aconteceu, você hoje está frustrado, você não consegue pensar em futuro. Talvez você é tão apegado ao passado e às vezes você não consegue pensar mais a respeito do seu futuro. Ou talvez você é tão apegado com o futuro e se esquece de celebrar o presente. Mas hoje é um dia de alinhação, hoje é uma manhã de alinhamento, hoje é um dia que Deus ele te trouxe aqui para alinhar o teu coração ao dele. Outro abraço, cerebiano, outro abraço. Queria agradecer, pastor, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio e uma satisfação. Obrigado.